Dia 5 de novembro de 2021. Então, continuando aqui o nosso estudo do trecho traduzido de um respectivo artigo de Ramana Maharishi, O Início da Vida Contemplativa, página 172, Joel Solomon Goldsmith. É por essa razão que o modo de vida contemplativo é a vida de um único indivíduo que pode reconhecer esta grande verdade, de que onde quer ou como quer que Deus seja adorado, é o mesmo Deus, porque não pode haver mais de um Deus. Seja como hebreus e vamos a um templo com nossos chapéus, ou como cristãos, com nossos chapéus de fora, como orientais sem sapato, ou como cristãos, como os sapatos, deve-se entender que isso não faz diferença. O que fazemos é adorar de qualquer maneira que signifique devoção e santidade para nós. E aqui está a maior prova que existe, né, gente? O sol, quando ele nasce para todos. A chuva, quando cai, cai para todos. A noite, quando cai, quando o sol se põe, é para todos nós. Então, por que uns podem ter mais do que outros? Isso depende do sistema de crença de cada pessoa. É aquilo que você percebe sobre Deus, o que você pensa sobre Deus, o que você sente sobre Deus, e é aí que está a resposta. Porque se somos separados um do outro, e se pensamos que Deus opera na vida de uns e na vida de outros é desgraças, é miséria, é falta, é carência e limitação, se nós acreditamos piamente nisso, isso retorna para nós e com intensidade. Agora, se nós percebemos que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, nós descansamos nestas verdades até que adquirimos um ponto X na consciência, ou seja, um clique em nossas meditações, para que sejamos libertos desta crença enraizada em nossa consciência, ou seja, a libertação da crença universal em dois poderes. Porque se isso não for da ação consciente do indivíduo ou do ser, como que Deus pode operar a graça na vida, como Joel fala? Se não for por nossa libertação desse ser que está aprisionado, imerso dentro de uma crença que existe um bem e existe o mal. Como que essa percepção consciente possa ser manifestada se nós ainda estamos percebendo isso em nosso cotidiano, em nossa vida, né? Se estamos ali percebendo que... Vou dar um exemplo, tá, gente? O fulano tem um carro importado no valor de 500 mil e eu ando de bicicleta. E como que eu percebo? Como é o meu discernimento espiritual através desse processo? Eu estou feliz com a minha bicicleta e ele está feliz com o carro importado dele e está tudo certo. Um vasinho pequeno ele enche até a boca, o vaso grande enche até a boca e assim por diante. O Espírito de Deus está permeando a nós todos. Mas a questão é que o sentimento de cada pessoa, mesmo estudando estes conteúdos, vai perceber da maneira humana que aquela pessoa é melhor do que ela. Tem mais dinheiro, tem mais poder, tem mais posses. É a forma humana de vida. E essa vida está muito distante da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Vamos seguindo aqui. O contemplativo, então, é o indivíduo que está pavimentando o mundo para a paz mundial. Porque ele reconhece que existe apenas um Pai, um Deus igualmente para todos e que somos irmãos e irmãs. A única relação que é essencial é nos tratarmos como membros de uma família. Fazer isso é amar a Deus supremamente, mas também é amar o próximo como a você mesmo. Está aqui, gente, uma metafísica sensacional. Amar o próximo como a si mesmo é emanar amor. E dentro desse processo metafísico de emanar amor,
é despertado esse sentimento a partir de nossas práticas de meditação. A partir do momento que nós começamos a transcender o pensamento humano, ou seja, mudar a forma de pensamento humano. Pensar nas coisas do espírito, pensar que aquele irmão que está sobre aquela ação consciente dele mesmo, não é ele, mas sim está na ação consciente de um mundo que vive pela ação do ego. E aí você percebe, ou você impersonaliza aquele erro momentaneamente e percebe que a essência deste irmão é Deus. A essência, o centro do ser deste irmão é o eu de mim, é o eu de você, é o eu de nós, pois um somos nós. O próximo passo em seu desenvolvimento infinito será aprender a natureza da vida de um contemplativo. O contemplativo é o ser andrógeno. Vamos ver se fica bem claro essa parte do ser andrógeno, gente, que parece ser uma coisa assim que androgenia, né? Parece ser uma coisa assim muito além da evolução. Não, o ser andrógeno é o ser contemplativo, é o observador. E a boa vontade de entender que uma pessoa pode ser contemplativa e ainda seguir qualquer religião ou nenhuma religião, porque todas são baseadas em Deus como onipresença. Portanto, pode haver apenas uma presença e essa presença deve ser o único poder. Chama-se por qualquer nome, adore em qualquer forma que quiser, com brevidade se você gosta, ou festejando se você gosta, contanto que você o faça com um sentimento interior de sacralidade ou sacramento. Então aí chegamos ao fim deste estudo. Sacralidade, né, gente? A devoção. Então, esse vídeo hoje é um vídeo mais curtinho, tá? Mas a gente vai estender um pouco mais aqui, que eu quero trazer alguns pontos para vocês aqui em relação à devoção. Ontem estávamos para sair de casa e de repente eu, como vocês sempre vejam aqui, eu tomo água numa taça e essa taça ela estava no secador e logo eu percebi alguma coisa estranha no ar, mas como estava em casa e tal, fui lavar as mãos e fui pegar a taça para colocar água. Quando eu me deparei, eu coloquei a mão na taça, fui puxar e a taça quebrou o pé da taça. Aí eu percebi, né, gente? Percebi que precisava meditar. E aí, entrando em meditação, veio a seguinte questão. Ainda assim, um movimento humano bastante forte na consciência, e este movimento ele precisa ser trabalhado dia após dia. Olha aí, ó. Viu? Dia após dia. É aquela questão de você está tomando água numa taça, então vamos quebrar essa taça, vamos lá. E tranquilo, observamos aquele acontecimento, vamos providenciar uma outra taça e assim nós seguimos cada dia mais e mais com o aprofundamento da consciência. Vocês notaram que os problemas, gente, da vida humana, eles persistem e vêm com mais força ainda para a gente poder observar. Uma outra questão também que eu recebi um questionamento de uma pessoa que ficou muito feliz em conhecer os vídeos de Joel. E essa pessoa, ela estava tão feliz em conhecer um estudo e de repente ela se depara com a morte de sua mãe, que foi uma morte violenta, foi por acidente. E ela se questionou, pô, se Deus é tudo, por que isso aconteceu? Por que esse mal aconteceu? Vocês viram como que a crença humana ela é terrível em dois poderes? Por quê? Quando há um caso de morte, quando há um caso extremo de morte, seja por um ente querido ou por um conhecido, humanamente nós vamos sentir. E aí eu já trago a experiência de Jesus quando recebeu a notícia que seu amigo Lázaro tinha morrido. Jesus chegou
recebeu a notícia, ficou, né, ele pensou, ele meditou e ele demorou 4 dias para chegar. Mas quando ele chegou lá, na hora do túmulo, antes de ele mandar abrir, ele chorou copiosamente. Por quê? Porque é o sentimento humano. E esse sentimento humano nós todos iremos sentir. Porém, nós precisamos transcendê-lo. E como que a gente transcende esse sentimento humano que vem regado de um sofrimento? Ele vem regado de uma informação. E como que a gente pode transcender isso? Fechamos os olhos e entramos em comunhão com o Pai. E aí nós percebemos nos olhos fechados que ali está a presença de Deus. O contemplativo, que é o ser andrógeno, ele rapidamente percebe mesmo com o sentimento humano que está impregnado em nossa carne, gente. Por isso que nós não temos como transcender o sentimento humano. Jesus ele mostrou isso. Jesus mostrou, ele foi tão mestre, tão mestre, tão mestre, que ele mostrou os dois lados da moeda, mas ele se tornou um com o Pai. Por quê? Porque a devoção e a crença dele era fielmente dedicada à unicidade de espírito. Então, mesmo com nossos sentimentos humanos, mesmo com um pouquinho de crença que cada um de nós tem em relação a N coisas em relação a essa vida, gente, problemas, gente, não adianta. Se vocês estão pensando chegar a um estado de iluminação espiritual e resolver todos os problemas e pensar que nós vamos ficar numa vida totalmente de conforto, é mentira. Não existe isso. Os problemas são inerentes, primeiro, desta dimensão, terceira dimensão física que nós temos aqui, são inerentes deste mundo. Não foi falado, o meu reino não é deste mundo. Tá, Roberto, mas como que eu posso viver puramente o reino de Deus e não o reino deste mundo? Você vai ter que personalizar o reino deste mundo e viver em comunhão interna com Deus, percebendo a unicidade em tudo. Porque não há, gente, assim, ó. Por exemplo, nós podemos, por um momento sequer, nós estamos, os pensamentos negativos, eles são emanados em frequência. Nós estamos aqui, eu expliquei lá no estudo da vida contemplativa que nós temos aqui uma nuvem que é o pensamento do inconsciente coletivo, tá? Dentro dessa nuvem que está aqui bem pertinho de nossas cabeças, transitando, que é o inconsciente coletivo, que fica tagarelando, que são a somatória dos pensamentos, 80, 90 mil pensamentos dia, as sugestões mentais, elas circulam, porque são frequências que passam aqui. E a gente vai nós somos estações de rádio, nós vamos captar a frequência. E quando nós elevamos o nosso pensamento, nós transcendemos a frequência que estávamos captando e nós rapidamente transcendemos esta frequência. Mas isso é com prática. E aqueles que ainda não conseguem transcender, continuem praticando, continuem meditando, continuem lendo, escutando, ouvindo os áudios e assistindo os vídeos, estudando. Por quê? Vale a pena, gente. Como já foi dito aqui pelo Joel. Vale a pena nós nos sacrificarmos, nós suarmos sangue, nós corrermos até quebrarmos todas as nossas pernas, nos lesionarmos. Vale a pena para nós conseguirmos transcender a consciência material. Porque é a libertação de tudo. É a libertação de tudo. Então, dentro deste processo tem a questão da persona, que é a nossa casca, que está impregnada em nossas células do corpo, células humanas, questão do pensamento, os paradigmas, e eles vão sendo dissolvendo. A cebola vai sendo descascada, as camadas, passo a passo. Tá? Então, por isso que se diz, né, para a gente continuar estudando, continuar meditando, continuar. Na parte final aqui diz assim, ó, artigo publicado no periódico The Mountain Pite. É um artigo publicado no livro, tá? O Início da Vida Contemplativa, do Ashram de Ramana Maharishi, em julho de 1965. Tradução, Giancarlo Salvagni,
Salvagni, vamos se ler, no ano de 2018. Então, mais agradecer ao irmão Giancarlo, né, a oportunidade de falar mais sobre este trabalho aqui. E esses artigos que a gente vamos fazer esses estudos para ajudar aqueles que estão iniciando na vida contemplativa, né? E aqueles que desejarem, gente, estudar, ser um cientista de si mesmo, estarem motivados com a autopesquisa, que é a pesquisa de si mesmo, então entre na nossa classe de estudos, porque lá a gente está fazendo trabalhos de pesquisa, aprofundamento de pesquisa com os experimentos da mecânica quântica, com as atividades semanais que a gente tem, para elevar e expandir a consciência. Tá? Então nós estamos estudando a teoria de tudo, a My Big Toe, para levar para a classe um conteúdo também, né? Preencher esse conteúdo, além dos estudos que a gente vem fazendo dos vídeos do professor Hélio Couto, e continuamos estudando, gente, porque assim, esse conteúdo ele é primoroso. A transformação interior, ela passa por uma absorção intelectual. E a absorção intelectual passa por um processo de repetição. O cérebro, ele cria neuroplasticidade, ou seja, cria um novo hábito através da repetição. Então, nós vamos batendo na tecla, estudando, meditando, estudando, meditando, estudando e meditando, estudando e meditando, estudando e meditando. Quando gravamos um vídeo, nós vamos recebendo automaticamente essas intuições, essas elaborações automaticamente. Isso vai fazendo com que a gente vá colocando estas verdades ainda mais dentro da consciência, ou seja, regando este fruto, o fruto espiritual. Tá ok, meus irmãos? Então, de novo, né, vamos deixar o link aqui, lá do grupo informativo. Aqueles que entrarem no grupo informativo, querer participar da classe, entrem em contato no privado, que a gente vai compartilhar o PDF do funcionamento da classe. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Compartilhem para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão iniciando neste caminho, para aqueles que já estão e que estão estudando Joel Goldsmith, mecânica quântica e metafísica. Obrigado.